Olá, tudo bem? Tudo bom? Que bom Tudo te ver bem. desde há bocadinho. Quer dizer que você vai me sabatinar hoje. É verdade, é verdade. Esse, Vamos lá descobrir algo novo sobre a nossa alma. eu acho que a gente está se descobrindo. Vamos esperar só mais um bocadinho. Tem bastante gente entrando. Olha que coisa boa. Vamos Quero dar lá. as boas-vindas a todos vocês em nome da Cletus. Que coisa boa. Boa noite. Olá. Olá, Marcinha, olha. Olha, que coisa boa! Muito bom ter vocês aqui, gente. Olha isso. Isso quer dizer que todo mundo está com vontade de curar a alma, de modelar a alma. Será que a gente cura? Não sei se cura. Você ainda vai me perguntar, né, Márcia? Eu não sei nem se a alma é doente. Olha, como é que a gente vai trazer cura para uma coisa que a gente nem sabe? Vamos lá descobrir isso tudo juntas hoje, né? Vamos lá descobrir isso. Olha, nesse mundo que a gente vive, eu acho que somos todos doentes. Precisamos todos de uma vacina para resolvermos. É Olha, verdade, é verdade. tá aí a minha querida Emília, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, né? Aqui em Portugal tá uma boa tarde ainda. Ainda tem sol lá fora. Tem sol, exatamente, é verdade. É verdade. Já não é Chega, noite, né? chega essa época é bom, essa época é muito boa. Fica É uma noite mesmo. bonita, gostosa. Eu estou à tua disposição, eu não sei o que você vai me perguntar, estou aqui pensando, meu Deus do céu. Essa palavra sabatinar é muito brasileira, né? Porque, É. aliás, você é da onde, Márcia? Eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ah, Petrópolis. Por isso que você fala com esse. Cidade de Pedro, olha que maravilha, tá vendo? Cidade bonita. Deus já sabia que eu vinha parar aqui em Portugal, que até me fez nascer na cidade de Pedro. Já viu como é que Deus é lindo? É, né? Tá vendo? Deus não faz Petrópolis é nada muito por bonito. acaso. Muito Como? bonito. Muito bonito, Petrópolis, né? Ah, conhece. Eu só passei por lá. Não conheço muito bem, não. É, Tem gente Petrópolis. falando que. Olha, e tem gente de Petrópolis. Essa minha amiga Célia que me disse olá é de lá de Petrópolis. Oh, salve pro Petrópolis, gente. É, de lá de Petrópolis. É muito bom isso, né? Saber que os nossos amigos, mesmo distantes, olha, ainda estão firmes, assim, unidos com a gente. Isso é muito bom. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Hoje nós não temos distâncias. É verdade, é verdade. Hoje, assim, só não fala com quem não quer. Que alguém me disse outro dia, falou que seria de nós, nessa pandemia, se não fosse a internet. Minha irmã sempre fala isso. Ela fala, ai, obrigada a Deus por isso, obrigada por aquilo e obrigada pela internet. Não, hoje em dia, então, pensa bem. Todo mundo trancado dentro de casa, cada um no seu quadrado, e sem ter como se comunicar, imagina. Né? É Imagina. muito bom. Olha, Deus é lindo, né? Bom, então Exato. vamos Vamos lá, lá. porque eu creio que Aqui. as pessoas estão ansiosas para saber o que nós duas estamos aqui para fazer, né? Não? Vamos lá. Então, eu não vou lhe sabatinar, eu vou fazer uma consulta com a doutora Uau. Leonete. Então Ó, vamos lá, uau, sou tudo ouvido. né? Deixa eu colocar a postura da doutora aqui. Eu vou fazer uma consulta com a doutora que de certeza vai ajudar muita gente aqui, né? Eu creio que vai ser Vamos muito bom, lá. né? Esse tempinho que a gente vai passar aqui junto. Então vamos Com lá. certeza. Nós estamos aqui falando sobre alma saudável, né? Yeah. E eu gostava de saber uma coisa, né? Se a gente está tratando esse processo como alma saudável, então é sinal que a nossa alma ela pode ficar doente, é mesmo isso? Sim, porque assim, tudo tem vida em nós. O corpo tem vida, a alma tem vida, o espírito tem vida. Parece que eu estou falando de três coisas diferentes. Mas explicando dessa forma fica mais fácil de entender. Por exemplo, o meu corpo, se ele for... Olha, ele não precisa nem ficar doente. É só eu mal alimentá-lo, ele já me traz problemas. E aí ele vai ficar doente. Se eu não comer as comidas certas, com as proteínas, com aquilo que a alimentação tem para me nutrir, para que os meus ossos fiquem bem, para que os meus olhos fiquem bem, para que minha pele fique bem, para o meu intestino funcionar direito, eu vou ficar doente.
Logo, a minha alma também tem uma série de regrinhas que, se eu não fizer, eu vou ficar doente. Uma das indicações que o Conselho de Psicologia aqui de Portugal fez durante a pandemia, porque eu acompanhava, né, para entender o que estavam dizendo aqui, uma das indicações foi: não ouça notícias o dia inteiro. Ouça notícias uma vez só, se for preciso. Estava lá nas regrinhas para as pessoas fazerem. Por quê? Porque se você ouvir as notícias o dia inteiro, e os jornais daqui de Portugal e do mundo todo repetem muito as notícias. Exatamente. Então, você ouviu amanhã, você ouviu à tarde, você ouviu depois. A pandemia está aqui. Aquela coisa que a gente tinha ao abrir a internet, agora não tem mais. Você pode saber, minuto a minuto, como é que está o Covid no mundo. Ô, louco! Imagina as pessoas ouvirem isso. Daqui a pouco eu estou pensando que eu estou com Covid também, eu estou doente também. Já começa a sentir até os sintomas, né? Exato, até os sintomas. Tem falta de ar, já não sei respirar. E assim, estamos brincando com a situação, mas a alma fica doente também. Porque pode ser que não seja uma doença que você tenha um diagnóstico, mas vai ser uma doença que vai a médio, longo prazo. Deixa eu deixar claro uma coisa aqui: nada é milagre. Aí as pessoas vão me dizer: eu não acredito em milagres. Eu acredito, mas eu não estou a falar agora sobre milagres. Exatamente. Eu estou falando de processo. E quando se fala de alma, se fala de corpo, se fala de espírito. Por exemplo, vem dizer para mim que é milagre emagrecer. Eu não tenho essa fé, não. Vem aqui, eu vou orar em cima de você, você segura as calças que você vai emagrecer. E tchum, você vai diminuir. Eu não tenho essa fé. Eu acho que eu vou ter que começar a fazer dieta hoje, amanhã, depois. Ainda vai assim, você fica 3 dias sem comer, tá quase morrendo de fome, chega lá, não perdeu meia grama só. Porque é processo. E eu acho também que nós temos que fazer a nossa parte. Em tudo. A nossa parte é processual. Com a alma é exatamente a mesma coisa. Se eu não souber o que faz bem à minha alma, primeiro, é porque a gente não vem com manual de informação, né? É aquela brincadeira que eu costumo falar. Quando a minha filha nasceu, a minha sogra chegou para mim e falou assim: a Leonete viaja muito, né? Não vai saber ser mãe. Porque realmente eu era e sou, eu estudo muito, estou sempre a fazer outra coisa, ninguém consegue me imaginar dentro de casa cuidando de filho, né? E depois de um mês, quando ela veio ver, ela falou assim: a menina está muito bonita, ela é portuguesa, a menina está muito bonita. Eu falei: tá, pois é. Ela não sabia ser filha, eu não sabia ser mãe, nós aprendemos juntas. Estamos aprendendo até hoje. Hoje ela tem vai fazer 25 anos, e eu não sei ser mãe de menina de 25 anos ainda. E a gente vai aprendendo. Por quê? Porque é um processo. Lidar com a nossa alma é um processo. Coisas que eu fazia quando eu tinha 30 anos, não vou dar a minha idade, mas quando eu tinha 30 anos, hoje eu falo: meu Deus, 2 dias antes de ontem, né? Hoje eu falo: como é que eu fiz aquilo? Como é que eu pensava dessa maneira? Por quê? Porque a minha alma está amadurecendo. Eu tenho um café da manhã, que eu falo todos os dias de manhã, e hoje eu usei uma palavra. Eu assisto. Sim. A palavra que eu usei hoje foi adultecer. Adultecer é aquela coisa assim de se tornar adulto, mas o adultecer vai continuando. É um processo. E quando a gente para de adultecer, o que acontece? A gente morre. Agora, eu já vi gente viva, mas morta por dentro, porque estamos sempre a aprender. Nós não sabemos nada. Nós somos uns eternos aprendizes. Então, assim, a alma pode ficar doente? Pode. Ela nasce saudável. Mas se ela não tem uma atenção diferenciada, ela pode ficar doente. E uma outra coisa, já que ela pode ficar doente, ela costuma dar alguns sintomas, assim, para que a gente note que nós estamos adoecendo, a nossa alma está ficando doente? Todos.
Tem pessoas que só quando estão falando, sim, às vezes nós não conseguimos detectar. Eu, como essa é a minha praia, né? E assim, fica mais fácil, né? E é engraçado que assim, eu fui fazer a faculdade de psicologia, né? Por isso que me colocam esses galões de doutora aí, né? Mas muito mais velho, eu já tinha outras graduações. E as outras graduações eu amo. Inclusive, o que eu preciso fazer hoje com as outras graduações, eu faço. Eu dei aula de técnica vocal, de canto, de piano, sou professora de música durante muitos anos, né? E eu dava aula de canto, e na aula de canto eu fazia muita terapia com os meus alunos. Então, assim, quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, eu me lembro que numa das últimas provas eu estava muito nervosa, e uma das professoras passou por mim e falou assim, Leonardo, por que você está nervosa? Eu falei, porque eu não sei nada, nem sei se eu vou acertar. Ela virou para mim e falou assim, quer saber de uma coisa? Você só precisa desse papel, você já é psicóloga. Eu falei, uau! Uau. Eu falei, dito isso por quem disse, porque assim, durante a graduação eu fiz muita iniciação científica, fui não sei o quê, porque há muitos anos que eu observo pessoas. Se a pessoa canta, eu consigo dizer, inclusive, o temperamento dela. São muitos anos observando. Agora você me pergunta, às vezes a pessoa está falando, eu falo, ela estava precisando de uma ajuda assim. Se ela continuar desse jeito, ela vai chegar não sei aonde. Aí você vai falar, pera, mas a pessoa só está falando. Sim, porque a fala mostra a alma. E tem pessoas que reclamam. Esses dias eu ouvi uma expressão muito linda, eu preciso ver direito quem falou. Acho que foi um pastor dos Estados Unidos, mas eu achei linda. Você é o que você ora. Isso chocou tanto a mim, porque assim, se você só fica pedindo, você é um pedidor, então você só ora pedindo. Se você é uma pessoa que aprendeu a agradecer, você é um agradecedor, não existe essa palavra, né? Então você ora agradecendo. Gente, eu estou pensando sobre essa frase há 2 dias. Você é o que você ora. Eu falei, é assim que a gente vê a alma. Porque quando a pessoa ora, ou quem estiver me ouvindo vai dizer assim, agora já não se pode mais orar do seu lado. Não pode, meu filho. Eu não vou analisar ninguém. Mas assim, quando a gente chega ao ponto de procurar ajuda, normalmente é quando já começam a ter sintomas mais sérios. Falta de sono, vontade de vomitar, a pessoa não quer comer, começa já a somatizar no corpo dependendo da patologia. Mas quando tem pessoas que são realmente, desculpa, você não consegue ficar com elas 5 minutos do lado, que é uma reclamação atrás da outra. Cansa, né? Cansa. E você vê que aquela alma está doente. Está, não tem como. Ai, porque é o governo, porque é o salário, porque... A alma doente, ela vai refletir na nossa saúde física, com certeza. Não tenha dúvida. Na psicologia a gente tem doenças psicossomáticas que vão colocar isso. E eu digo, mas essa sou eu, tá? Eu digo, com respaldo em toda a medicina oriental e tudo mais, que toda a doença tem origem na alma. Na alma. Mas eu não vou entrar nessa área. Talvez seja por causa disso que eu, inclusive, estou me aperfeiçoando em fazer doutoramento e tudo mais, para cuidar da alma, porque a minha alma também era uma alma doente. Apesar de muitas vezes eu aprender, né, porque eu tive uma educação que a gente não pode mostrar o que sente, a gente tem que estar sempre sorrindo, e porque não sei o quê. E isso dá problema sério na gente. Porque a gente tem que quase que... Não é bipolar, mas a gente vive uma vida amargurada e está ali sorrindo como se tudo tivesse funcionando. Que é a mesma filosofia do Charlie Chaplin, da música dele. Sorrir quando tudo está mal. Tá bom, eu posso até começar assim, mas eu vou curar meu interior para eu sorrir quando tudo está bem. Amém. Porque o sorriso é acoplado à alegria. Não é E a muitas tristeza. vezes, quando a pessoa está mal, né, que a pessoa está se sentindo mal, e a pessoa dá aquelas crises assim, meio de loucura, ou grita, ou chora, você vê que a pessoa depois ela se sente o quê? Leve.
porque ela não Aliviado. guardou aquilo, né? Não guardou aquilo ali dentro. Mas se a pessoa Mas guarda, vai dar dor de cabeça, dá dor de estômago, dá dor em tudo eu quanto é preciso te, canto. eu preciso te contar uma coisa que aconteceu uma vez. Você falou agora, eu me lembrei. Eu vi a cena. Eu regi um coral de um local e pessoas mais velhas e tudo mais. E uma vez a gente estava no coral, né? Eu dividi as vozes, nós já terminamos. No final, uma das pessoas levantou e começou a gritar. E foi assim, pois é, porque vocês sempre ensaiam. E falou um monte de coisa que não sei o quê. Todo mundo achava que eu ia mandar ela calar. Eu olhei, quando ela terminou de colocar tudo para fora, eu comecei a aplaudir, eu falei... Não, eu falei assim, foi o melhor ensaio que eu tive hoje. Todo mundo me perguntou por quê? Porque você conseguiu colocar para fora toda a dor que você tinha. Olha que maravilha. Ela é minha amiga para sempre hoje, né? Uau! Eu creio que sim. Sim. Mas isso acontece com a gente desde pequeno, né? A criança, tadinha, às vezes está chateada e a mãe pega o chinelo e fala o quê? Engole o choro. Não chora. Esse engole o choro. Não, eu Já tive que... desde pequeno. Mas eu tive que passar por processo terapêutico, você não tem noção. Por Que causa me de engolir o doeu choro. muito. Não, porque não foi engolir o choro. Eu apanhava e eu tinha que dizer por que eu apanhei. E não é minha mãe nunca me bateu. Meu pai era assim. Apanhou, agora vem aqui, conta por que bateu. Eu tinha problemas com autoridade depois de adulta, quando eu descobri que foi o que fizeram comigo quando eu era criança. Tanto que eu falo, todo mundo que é psicólogo foi para lá porque tinha problema. Foi para resolver o seu problema. Não, eu precisava disso. E hoje eu ainda passo por sessões de análise, de terapia, que não sei o quê. Por quê? Porque eu preciso me encontrar. Não adianta aquela coisa que a gente fala para o outro. Ai, não fica assim. Não, vamos orar, Deus vai fazer. Se você tem algum tipo de sentimento, vai analisar. Vai cuidar. A gente cuida disso quando se trata de comida, de exercício físico, seja lá do que for, a gente lê, a gente vira autodidata, a gente vai procurar vídeo no YouTube, a gente faz qualquer coisa. Porque a gente quer ter uma qualidade de vida. De vida. E qualidade de vida está acoplada à nossa alma. A gente precisa cuidar de nós. E vamos lá. E o que a Bíblia nos ensina, mais ou menos assim, como tratar a nossa alma? Que dicas assim que a gente pode na Bíblia dar uma olhadinha de vez em quando? Olha, de vez em quando, de vez em sempre. De vez em sempre, eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia é o melhor livro que eu conheço, que nos dá respaldo. Inclusive, quando eu fazia a minha graduação, tinha alguns pastores que faziam comigo a graduação de psicologia. Já faz algum tempo, né? Mas são meus amigos até hoje. E às vezes a gente defendia algum construto teórico que a gente falava, eu virava para eles e falava, peraí, tem um versículo bíblico que diz não sei o quê. Ah, Leonete, você só vê Bíblia em tudo? Eu falei, não tem como. A Bíblia é um manual de informação, assim, fantástico. Eu não sei quem está fazendo perguntas aí, você está conseguindo ver? Olha, eu sou meio distraída para essas coisas. É a Tininha. Estava falando aqui sobre as emoções. Eu não esqueci, não, já vou falar. Eu sou meio doidinha para essas coisas. Então, você me perguntou o que a Bíblia diz. A Bíblia é recheada. A Bíblia é recheada de conteúdo sobre a alma. Quando Deus soprou o sopro de vida no homem, Ele nos fez alma vivente. Amém. Então, se Ele fez alma vivente, veja bem, a Bíblia não está escrito que Ele fez corpo vivente. Ele fez alma. Então, Ele sabia que seria um motor ou uma casa das máquinas para fazer o resto funcionar. Eu costumo dizer que a alma está aqui no meio, e aqui de um lado tem corpo e do outro lado tem espírito. Porque assim, se alguém não te der um prato de comida e você tiver com fome, a tua alma vai sentir tristeza, medo,
Engraçado, aconteceu no corpo, não te deram um prato de comida que você não comeu, a alma trouxe alguma coisa para fora. Se alguém morrer, a tua alma vai sentir tristeza. A alma é você. Então não tem como ler a Bíblia com um olhar achando que o que ele está falando não é para mim. Nós temos Davi, inclusive eu peguei aqui o meu livro só para ver, esse livro aqui já tem à venda no Brasil, tá? Pelo Mercado Livre, fiquei muito contente, porque agora aquieta a minha alma. A minha alma. Esse foi um dos primeiros livros, a gente está fazendo uma trilogia agora. O curso, o programa Alma Saudável, está muito embasado nesse livro aqui. Por que eu escrevi Aquieta a minha alma? Porque a gente acha que Deus pode aquietar a alma. Mas não. Nós falamos com a nossa alma. Davi fazia isso. Davi conversava com a sua alma. Ele dizia, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas? Para com isso. Confia em Deus. Peraí, levanta. Foi uma função de Davi. Nossa. Porque às vezes a gente ora, Senhor, aquieta a minha alma. Eu acho que a gente joga a bola para cima e Deus volta de volta. Eu já te dei competências para isso. Você precisa acalmar a sua alma. Como a gente aquieta a alma? Isso é uma necessidade. A gente precisa aprender a baixar a nossa voz, ou as nossas vozes, até para ouvir a voz de Deus. E não é voz-som. São aquelas vozes que falam aqui dentro. Essas vozes aqui dentro, eu não sei as tuas, Márcia, as minhas, elas gritam, elas berram, eu não gosto disso, eu gosto daquilo outro. Olha o fulano. A minha não para nem quando eu tô dormindo. É o tempo todo. Isso é terrível. Mas assim, a gente às vezes tem que abaixar essa voz, porque Deus pode estar falando, mas a gente não consegue ouvir. Agora, esse processo não é um processo fácil, porque a gente não aprendeu. A gente não aprendeu a meditar. Né? E eu vou voltar a falar isso, que eu falo um pouquinho aqui no livro sobre a questão da meditação, porque às vezes a gente fala na igreja que essa meditação que hoje o mundo fala é uma meditação oriental, que a Bíblia não fala dessa meditação. A Bíblia fala realmente lá para Josué que o segredo do sucesso era medita de dia e de noite na palavra. Agora, como é que você medita se você não se acalma? Se você não se acalmar, você não medita na palavra, você medita nos teus problemas, você medita nas coisas, nas contas a pagar, você medita na perna que está doendo, você medita em tudo, menos na palavra. Então, primeiro você tem que se acalmar para você poder pegar essa palavra e poder meditar em cima dela. Porque, veja bem, eu vejo as pessoas dizerem assim, vamos pegar um exemplo qualquer, pode ser de cura. E aí ela fala, mas eu meditei na palavra de Deus, pelas pisaduras eu tô sarada, que não sei o quê, mas como é que você tá? Mas eu tô doentinha, mas eu meditei na palavra de Deus. Peraí. Primeiro, só o fato de você se acalmar, é como se você tivesse um copo cheio de reclamação, cheio de dor. Se falar de doença, eu tenho um corpo com dor. Eu tenho um copo cheio de laudo médico, porque o médico disse que está aqui, cheio de um potinho de remédio, e tem outro copo que eu tenho a palavra. Enquanto na minha cabeça esse copo não estiver vazio, e só tiver palavra, o que vai sair para fora é o que o meu copo está cheio. Está cheio, exatamente. E o meu copo está cheio de remédio, eu sei todos os remédios, eu sei todas as dores, eu sei tudo, eu sei explicar a dor. Eu só fico olhando às vezes, e eu respeito a pessoa, porque ela anda com verdade que ela conhece. Então, muitas vezes, ela vai ter que colocar a palavra. E para isso, ela primeiro tem que calar a mente dela. Isso é um processo. A gente tem exercícios para fazer. Né? Não vou explicar aqui agora, não dá para dar essas dicas, mas assim, não dá tempo, mas isso é uma das coisas que a gente precisa fazer. Então, assim, eu preciso sim
falar com a minha alma. Isso é responsabilidade minha. Não Eu é de mais... de quando você nos deu aula, né, agora na especialização, né, da parte ai meu Deus, foi Ministério de Louvor, né? Falei sobre o tabernáculo. E você falava exatamente sobre isso, sobre aquela música Aquieta Minha Alma, que você nem cantava isso porque você não concordava com isso. E eu lembro, e engraçado, que você acredita que nunca mais eu consegui cantar a música? Sério. Olha, é uma música muito boa, mas assim, eu não conseguia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Eu vou falar isso para Deus? Se a função é minha. Você disse, quem tem que dar ordem à minha alma para se aquietar sou eu. E aquilo dali entrou, entende? E eu falei, gente, é exatamente isso. A alma é uma responsabilidade minha. E sou eu que tenho que cuidar dela. Né? Então, eu é que tenho que aprender a aquietar a minha alma para poder ouvir a voz de Deus. Perfeito. Né? E, olha, aprendi, tá vendo? Você ensinou e eu aprendi. Tá boa. Eu estou me lembrando de um outro versículo também, que a gente fala muito, que é o de Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para poderes experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, nós queremos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas para isso, eu vou ter que, não me conformar com esse mundo, mas transformar. De quem é a função de fazer a transformação? Minha. É minha. Amém. Exatamente. É minha. E isso é um trabalho diário. Isso é aquele que as pessoas não querem ter trabalho e querem terceirizar tudo, né? Aí já passa para outra pessoa querer terceirizar. E a gente tem que ensinar que começa em mim. Começa conosco. Tudo. Né? Tudo começa. Tem interesse meu, quem vai ser a melhor, quem vai tirar proveito disso tudo, quem é? Sou eu. Exatamente. Né? A alma ficando curada, ficando sarada, para a vida fluir, isso daí é um bem maior para quem, em primeiro lugar? Para mim. Né? Depois é que vai vir para as outras pessoas que estão à minha volta. Mas a mais interessada sou eu. Então eu é que tenho que trabalhar nisso. Né? E olha, quando a gente entendeu que já conseguiu, no dia seguinte começa uma história toda diferente. Porque isso parece que é um rio. O rio vai vindo e tem obstáculos no meio do rio. Você tira aqueles obstáculos e você continua. Quando você continua lá na frente, vão ter outros. Com certeza. Então nunca é o fim. Quando for o fim é quando a gente morrer. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu já fiz tanta coisa e não aconteceu nada. Eu falei, bem-vindo ao clube, meu filho, temos vida. A gente vai fazendo. É um ciclo, ele vai se renovando. Né? É um ciclo que vai se renovando. Por isso que a gente colocou o curso como programa Alma Saudável, porque é um programa de vida. Um programa. Exatamente. Na verdade, eu até se fosse fazer agora, né? Nós temos a coordenadora da Clétis ouvindo, mas se fosse fazer agora, eu colocaria assim, estilo Alma Saudável. Que é style, vai. Vamos combinar. Porque assim, estilo... Você vê assim, tem pessoas que têm um estilo vegan. Né? A pessoa agora é vegan. Então, quando fala vegan, já tem uma lista de coisas que a pessoa não pode comer, o porquê, que não sei o que não sei o quê. Tem outro que é um estilo, você vê pela roupa. Fitness. Isso, fitness é moda. Gente, eu ando todo dia, mas jamais vou ser fitness. Né? A pessoa pode ter estilo fitness. Então, ela é fitness e está ali. Agora, estilo alma saudável, eu acho que, Sandra, a próxima minha impressão é estilo alma saudável. Por quê? Porque eu tenho uma série de cuidados. Eu cuido daquilo que eu ouço. Eu vou ter que cuidar. Gente, tem pessoas que já me conhecem, né? Só se eu estiver fechada dentro de um carro, isso já me aconteceu, e a pessoa falar, e eu não poder sair. Porque se alguém ficar do meu lado, contar as histórias todas e mais algumas,
vou ali e já venho. Você pode ter certeza que eu crio, eu não invento. Eu crio alguma coisa e falo, olha, eu preciso ir, tá? Eu vou tomar um café. Eu tenho uma consulta agora. Eu não posso mentir, isso eu não faço mesmo. Mas eu crio alguma coisa, né? Porque assim, a gente tem um poder criador. Eu falo, olha, a gente pode conversar uma outra hora. Né? Agora eu não consigo fazer isso. Às vezes, eu já fiz isso. Olha, eu preciso trabalhar, porque eu tenho muitos projetos em andamento, né? Então eu falo, eu preciso, estou terminando um livro, agora estou escrevendo sobre rejeição, porque é uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu falo, olha, eu estou escrevendo sobre isso, eu paro tudo, eu vou escrever mesmo. Porque eu tenho essa opção, né? Eu não minto. O que eu digo realmente. Mas como você está sempre dando consulta também, não deve ser mentira. Você não. Sim, não é mentira. Eu tô fazendo aqui uma listagem, gente, porque eu vou ter que dar uma parada, porque eu acho que é muito, e depois assim... Essa semana foi até difícil para a gente se comunicar por isso. É consulta uma em cima da outra, olha. Foi. Agora tem a história da consulta e das lives, né? Porque tem live para isso, live para aquilo. Eu falei, Jesus amado, não, eu preciso dar um devagarzinho, porque tem as outras coisas que eu preciso fazer nesse momento, né? Hoje, por exemplo, né? Já que a gente está falando, hoje, por exemplo, é dia 16 de junho, Dia Internacional da Criança Africana. E eu tenho meu projeto na África com crianças. Então, assim, eu trabalho com crianças, né? O meu próximo trabalho científico é sobre a fome na África e o que nós podemos fazer para mudar essa geração. Eu acho que nós somos responsáveis. E para fazer isso requer muito tempo. Então, assim, às vezes sinto muito. Eu não vou ficar ouvindo uma pessoa falar, porque assim, eu posso ouvir se eu sei que vai ajudar, mas se eu sei que aquela pessoa está sempre a reclamar e não muda, eu falo, vou te mandar um vídeo para você ouvir, vamos falar sobre palavras, vai aprender, vai fazer não sei o quê, porque assim, o nosso tempo é só 24 horas para todos. Exatamente. Então, vamos fazer ele melhor. Tem que filtrar, né? Então, eu acho que devia ter, vou até pensar nisso, vou fazer uma listinha de como ser style alma saudável. Olha, né? boa. E publicar no grupo, né? E publicar no grupo. O grupo está crescendo. As pessoas estão aderindo, estão gostando. Eu acho que vai ser bom. Aliás, eu queria que esse grupo falasse um pouquinho mais, né? Pois sim, perguntasse um pouquinho mais. Gente, a gente precisa, às vezes tem medo de se expor, eu também respeito isso. Mas, por exemplo, na semana passada, que foi o dia 10 de junho, nós falamos sobre, eu coloquei lá naquela frase do hino nacional, dos teus igrejos avós. E isso mexeu tanto comigo que vocês não têm noção. Uma das questões que nós abordamos no programa Alma Saudável são questões geracionais. E igrejos avós, na verdade, são ilustres avós. E quando eu olhei para isso, eu olhei para um Portugal velho. E um Portugal novo, que em cima dessa palavra, porque isso é uma palavra, não sai do que está atrás. Foi tão sério para mim, porque assim, o que eu tenho feito hoje, o pastor Sidson sabe, que eu até conversei com ele, eu tenho ido em lugares específicos do país e eu tenho feito atos proféticos. E eu estive lá no templo de Diana, em Évora, e eu gravei um vídeo naquele dia falando exatamente de questões geracionais. Porque nós somos hoje o reflexo do que vem lá atrás. Lá atrás de quem? Da nossa família, da nossa colocação, da nossa legalidade. Por exemplo, vocês brasileiros, eu, por incrível que pareça, conheço meu sotaque todo, sou portuguesa, viu? Mas ninguém acredita, né? Não, eu já falei isso. Eu sou de naturalidade africana, eu sou natural de Moçambique, nacionalidade portuguesa, meu sotaque é brasileiro, dá licença. Tem algum... Misturou tudo. Não, porque lá no Brasil eu sou estrangeira, né? Mas assim, eu cheguei a ficar 10 anos ilegal. E ser ilegal é muito difícil.
você não está debaixo de questões que você pode usufruir. A legalidade que nós trazemos da linha geracional e do lugar onde a gente se coloca vai ter influência em como a gente age. Isso é uma das questões que nós abordamos. Vou só deixar aqui essa pincelada, porque eu acho que vocês têm que adquirir o curso Alma Saudável. É muito bom, é muito bom. Não, porque é muito interessante. Nós não somos filhos de chocadeira. Ninguém nasceu de um ovo que não sabe quem é a galinha. Nós temos toda uma história. Eu tenho uma história muito rica na minha vida. Por isso que eu pesquisei tanto isso. Se eu olhar aqui para os meus olhos, eu sou filha de uma mulher muçulmana. Minha mãe se chamava Umi Abdullah. Na parte do meu pai, eu sou filha de inglês. Por isso que eu sou Smith. A minha palma da minha mão é cor-de-rosa e tem sarda na cara. Não tem sentido nenhum. Mas eu fui atrás de toda essa questão geracional para me entender como gente. E saber por que algumas coisas eu agia de uma maneira ou agia de outra. Agora, o mais bonito é que a gente não precisa ficar refém disso. A gente descobre, a gente se entende e vida que segue. Exatamente. Se tiver questões complicadas, porque sempre aparecem as questões complicadas de aborto na família, de falência na família, questões que a gente precisa resolver e tudo mais, nós na igreja temos uma carta na manga que o mundo não tem. Nós temos o sangue de Jesus. Aleluia. Amém. E quando eu atendo pessoas que não são cristãs, eu tenho que ir por outro caminho. Tanto que eu ia fazer com o meu grupo de oração uma live sobre o sangue de Jesus, eu falei, eu não vou fazer, porque eu vou abordar coisas que ninguém fala. E eu não quero me expor a esse ponto nesse momento. Porque o sangue de Jesus, ele foi derramado para nos limpar das linhas geracionais também. Então, assim, tratar da alma é um pouquinho mais profundo do que a gente imagina. É sério. Somos nós. É a nossa vida que está em jogo. São os nossos passos que estão em jogo. É aquilo que a gente traz. Parece complicado, mas hoje muita coisa já tem vindo à revelação. Na verdade, Deus já está trazendo isso para fora. Porque enquanto a palavra é apenas dita, não nos faz sentido. Mas quando é a palavra revelada, não tem como. Não tem como. É verdade. Funciona mesmo. É verdade. É verdade. Olha. O mais que você quer me perguntar? Você quer me sabatinar? A gente também não tem muito tempo, né? Quanto tempo nós temos ainda? Podemos continuar falando. Pelo tempo já esgotou, porque era meia hora. Exatamente, já acabamos. Nós já estouramos até 10 minutos. Tá vendo como é que foi tão gostoso? Mas é bom a gente deixar com esse gostinho também de quero mais. Para as pessoas, exatamente aqui no grupo, entrarem, deixarem questionamento, se tem dúvida de alguma coisa, para a gente poder, né? Quer dizer, isso, você esclarecer. Eu me predispus a isso. Sim, inclusive, eu vi. Quem está fazendo o grupo Alma, o curso, o programa Alma Saudável, se quiser falar comigo, tiver dúvidas pessoais, eu me predispus a atender e a conversar e a poder ajudar. Se eu entender que a pessoa precisa de eu também posso recomendar alguém. Tem gente que prefere só presencial. Nesse momento eu não trabalho mais presencial, até chegar o momento que eu não vou atender mais. Por conta das minhas crianças e dos meus livros e todo o trabalho que eu tenho feito, né? Porque eu quero atingir mais pessoas, porque eu amo essa verdade. Eu acredito que é nossa função curar nossa alma. É nossa função. Deus nos deu ferramentas. Nós temos competências internas aqui dentro que Deus nos deu. Da mesma maneira que nós nascemos com o coração, nós nascemos com o fígado, nós nascemos com o pulmão, e nós precisamos cuidar disso. Se temos uma tosse ou uma coisa qualquer, porque de fora sempre vem coisas que podem deixar tóxico. A gente vai comer agrião, vai tomar limão, vitamina C e N coisas, né? Eu sou a natureba do sítio, né? Eu estou sempre procurando coisas.
Também sou, por acaso sou. A gente vai cuidar disso. Agora, a gente precisa cuidar da alma também. Hoje eu estou saindo dessa live muito bem. Olha, próximamente eu vou querer conversar com você também, viu? Porque eu gostei da tua conversa. Você me deu uns insights muito bons. Você tem muita noção nisso. Essa história de alma saudável, que tipo, dicas, eu acho que eu vou escrever sobre isso. Que eu acho que é necessário. Muito bom, muito bom. Obrigada, Márcia. Eu gosto dessa área também, entende? Eu não tive a oportunidade de estudar, mas eu gosto muito dessa área. É uma área que mexe comigo, entende? E acho que, olha, né? Deus, eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Yeah, né? verdade. Olha, quem sabe Deus tem algum propósito por detrás disso, e a gente ainda não sabe. Opa. Né? Quem sabe levou para Petrópolis? Quem sabe levou para Petrópolis? Para Petrópolis. Ó, tem gente de Petrópolis aí, com certeza recebe a gente lá. Ai, que delícia, que delícia. Gente, eu amo o Brasil. E é um dos lugares. Por isso que esse livro, deixa eu já voltar a recomendar aqui. Gente, adquiram, tá? Ele tá um preço muito baratinho. Adquiram, porque precisa sair um outro sobre rejeição que já está pronto, com revisão eu vou falar com você porque eu vou querer um, eu quero um. Aqui em Portugal é só vocês me pedirem que eu envio pelo correio, tá? Mas e aí pode pagar por MBWay? Sim, tranquilo. Por MBWay, por aqueles trecos lá que vocês têm. Eu sempre esqueço. MBWay é mais fácil, é mais rápido, olha. Aqui de Portugal eu... Depois a gente fala. Agora aqui de Portugal é comigo por enquanto, depois, quando eu estiver na minha África querida, é com a Sandra, uma parceria para a vida. Quem sabe eu vou para a África com vocês. Opa! Olha, eu vou te dizer uma coisa, o que eu tenho pedido e o que eu quero da África é que a gente capacite as pessoas da Terra. Porque eu acho que, e eu só vou porque é aquela história, o sangue clama, é meu povo, são meus filhos, eu sou africana. Eu devo ter o pé lá também, entende? Pela cor, pela história, alguma costela. Pela história, a legalidade. A legalidade, tá lá. Tá lá. Obrigada, Márcia. Foi muito bom esse tempo e espero que as pessoas, né, tenham gostado, porque eu amei. Eu também. Gostei muito de falar com você. Nos encontramos. Então tá. Um beijo. Beijo grande, tá? Tchauzinho. Beijo. Gente, a live vai estar no YouTube, vai estar no Facebook, vai estar aqui no Instagram da Cletos. Tranquilamente vocês vão ouvir e passem para mais pessoas, tá bom? Isso mesmo. Um beijo, querido. Tchauzinho, beijo. Tchau.